mexer aqui. Perfeito. Pronto, acho que me estão a ver bem. Não sei se a câmera está com... Não, mas acho que está tudo ok. Pronto, não liguem assim ao despenteado, porque de facto eu estou muito cansado. Mas o Senhor é que nos dá a força, né? E realmente nesse louvor eu senti a presença do Eterno, senti muita força da parte dele. Mas não liguem assim à aparência, tá bom? O que importa é a mensagem. E o que é que eu quero falar aqui com vocês nesse live? Existem algumas coisas que eu fui vendo durante a semana, consoante aquilo que eu fui publicando, consoante as publicações que eu fui fazendo, conforme o Senhor me foi orientando. Eu comecei a reparar assim algumas coisas, algumas questões frequentes por parte dos irmãos, algo que eu vi que era necessário assim esclarecer. E então eu quero abordar aqui com vocês uma das publicações assim, que teve mais perguntas, ou mais a mesma pergunta, né? Uma pergunta recorrente, digamos assim, foi a publicação do casamento e da Nova Jerusalém, né? Ali as pessoas perguntaram, poxa, mas então o que é que eu posso fazer para ser noiva? Ali a perguntar, né, o que é que elas precisavam de cumprir, quais eram os requisitos que era necessário para então serem essas noivas. Deixem-me ligar aqui essa luz que eu acho que vai melhorar a iluminação. Pronto, acho que está melhor. E então eu preparei aqui uns tópicos, nada de muito profundo, nada de muito extenso, que vai sanar um pouco dessas dúvidas. Depois, se vocês tiverem alguma questão com o decorrer dessa live, vocês podem colocar aí as vossas perguntas, as vossas questões, e a gente consegue criar então uma dinâmica ainda melhor aqui na própria live. Mas eu quero falar com vocês de algo que é muito recorrente, né? Que nós vemos ser muito recorrente, aí principalmente dentro das igrejas, que é esse argumento de quem ensina as festas bíblicas, quem ensina a Torá, né? Quem ensina os mandamentos, quem ensina a alimentação santificada, quem ensina a guarda das festas bíblicas, né? É considerado um judaizante, né? A pessoa diz logo, ai não, porque isso é judaizar. Só que existe um problema de compreensão do que de facto significa judaizar. Ou seja, o que é que o próprio Paulo, né, ele queria dizer com essa questão do judaizar, né, de ser judaizante. Existe uma grande falta de compreensão do que realmente Paulo ele ensinou, para além da falta de compreensão da própria obra de Yeshua, né? Porque as pessoas entendem que Yeshua veio e ele aboliu todo o resto, tipo a antiga aliança, a Torá, tudo o que foi falado pelo próprio Pai, que tudo aquilo que ele fala é eterno, vira uma lei eterna. Tudo se esquece, tudo acabou, tudo já não existe, tudo já não importa. E nós vemos que na própria palavra isso não é assim. A própria palavra mostra em Salmos que a palavra ela é eterna, que a lei ela é eterna, que os mandamentos eles são eternos, que os preceitos do Senhor duram para sempre. Então é um facto que houve ali uma mudança de sacerdócio, sim, mas essa mudança de sacerdócio não veio abolir a Torá, não veio fazer com que nós possamos pegar na Torá, nos mandamentos, na conhecida como Lei de Moisés, e lancemos no lixo. Não foi isso que Yeshua veio fazer. Yeshua veio mudar esse sacerdócio, que era o sacerdócio que antes existia, que era a lei do pecado e da morte, ou seja, se a pessoa transgredia um pedaço, digamos assim, um mandamento da Torá, ela estava condenada por aquela transgressão, né? Mas com Yeshua, nós temos então essa mudança de sacerdócio que nós já não ficamos com a consciência de condenação. Porque agora, mesmo que nós cometamos um pecado, porque atenção, o que é pecado? A palavra diz que pecado é transgressão da lei.
Está lá na 1ª de João ou 2ª de João. Eu tenho aqui o documento para me ajudar e depois nós vamos especificar melhor isso. Mas, se não me engano, é a primeira carta de João, ele fala porque todo pecado é a transgressão da lei. Então, com Yeshua, mesmo que nós cometamos uma transgressão da lei, nós temos essa graça, esse sangue, para nos dar essa força. Ou seja, eu tenho na minha consciência que o padrão é da Torá. O padrão da noiva é a Torá. Ou seja, o padrão da noiva é ter Yeshua, é ter o testemunho de Yeshua, é ter a fé e é ter a guarda dos mandamentos, é ter a Torá. É ter o conhecimento desse padrão divino que foi dado aos homens, que foi revelado aos homens, para todos aqueles que se chamam filhos de Deus, eles conheçam esse padrão. Então, eu tendo na minha consciência que o padrão é que eu esteja de acordo com a Torá, que eu esteja de acordo com os mandamentos, ainda que eu tropece ou ainda que eu não consiga guardar, algum dos mandamentos por conta de estarmos a viver nessa Babilônia, né? Por exemplo, do Shabat. Há pessoas que não conseguem guardar o Shabat na terça-feira, por conta do trabalho, por conta do seu emprego, que o patrão não deixa a pessoa faltar, ela não tem forma de colocar ali uma folga. Então ela não consegue guardar esse mandamento do Shabat. Porém, ela tem na sua consciência que aquele é o padrão. Aquele é o padrão a ser obedecido. Então, isso faz com que então a graça de Yeshua cubra essa transgressão. Tá? Isso é o verdadeiro significado da graça. A graça não é dar-nos liberdade para nós fazermos tudo conforme nós nos apetecemos e dizer, agora eu já não preciso de fazer nada, eu já não preciso de ter obras nenhumas, eu simplesmente só preciso da fé, só preciso de acreditar em Yeshua. E não é assim. Dessa perspectiva da palavra, da perspectiva hebraica, é claro que quando Paulo ele diz que nós temos que confessar com a nossa boca e crer no coração, essa palavra crer leva a uma ação, leva a uma obra. Ou seja, o próprio facto de crer em Yeshua leva-me a confessar. E isso significa que toda a minha fé ela vai representar uma obra. E o próprio Yeshua, ele está ligado com a Torá. Afinal de contas, foi isso que o próprio Yeshua falou para os judeus. Ali os próprios judeus que não acreditavam nele. Os próprios judeus fariseus que não acreditavam nele, o próprio Yeshua disse, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Ou seja, se vocês acreditassem na Torá, vocês acreditavam em mim, porque ela fala sobre mim, ela testifica de mim. Vocês procuram a vida eterna, né, nas palavras, mas a própria Torá testifica de Yeshua. A própria Torá é Yeshua. Tá? O próprio Yeshua, ele é a palavra, o verbo encarnado. Ou seja, ele é toda a palavra. Ele é a palavra de Gênesis e Apocalipse. Não é só a palavra do Novo Testamento. Não é só o Novo Testamento. São os dois. É o Antigo e o Novo. É a junção completa. É o equilíbrio. Então, quando o próprio Yeshua vira-se para os fariseus e dizem, se vocês acreditassem na Torá, vocês acreditariam em mim. Ele está a mostrar que os dois estão ligados. Ou seja, se eu digo que acredito em Yeshua, mas não acredito na Torá, na verdade eu não acredito em Yeshua. E esse é o grande problema da igreja hoje em dia. Eles separaram as duas coisas. Satanás entrou dentro das religiões e ele separou. Ele criou uma subcultura, várias subculturas, que são as chamadas denominações. É a denominação do A, é a denominação do B, é a denominação do C, e temos 30, 40, 50 denominações diferentes que pregam aquilo que lhes interessa pregar. Por quê? Porque eles não têm uma instrução, eles não têm a instrução do Pai. A Torá significa, a palavra Torá significa instrução. Ou seja, eles não tendo instrução, eles não sabem o que é certo, o que é errado e vão definir as coisas conforme o seu próprio coração. Se hoje acontece um erro na igreja eu nunca tive em igreja, então eu não sei bem como é que é aquela questão hierárquica, né? Ali em termos dos cargos, etc, etc. Mas eu quero que vocês entendam aquilo que eu vou explicar. Se existe um pastor que diz, não, eu posso usar calça,
E o outro diz, não, é proibido usar calça de ganga, só pode ser usado calça de linho. Estou a dar um exemplo. Aquele pastor, não concordando, ele vai sair daquela igreja e vai abrir uma outra. E vai ser a igreja da calça de ganga. Enquanto o outro vai ser a igreja da calça de linho. Por quê? Porque eles não têm instrução. Se houver essa consciência de que existe uma instrução divina que não pode ser mudada, porque foi o Pai que deu, é a lei do Pai, é a lei do reino, e todo o reino possui uma lei, não existe rei sem lei, eles não fariam isso, porque eles sabiam, opa, eu tenho que andar de acordo com essa instrução, porque essa é a instrução do Pai. Não é a minha instrução, nem é a tua instrução, é a instrução do Pai. E essa instrução nós não podemos mudar. Então, quando a igreja diz, quando muitos cristãos dizem, eu acredito em Yeshua, eu não tenho que seguir a Torá. Ela não está a acreditar em Yeshua. E não sou eu que estou a dizer, é o próprio Yeshua que diz. Porque o próprio Yeshua diz que se vocês acreditassem na Torá, vocês acreditariam em mim. Então o inverso também acontece. Se vocês acreditassem em mim, vocês acreditariam na Torá. Entendem? É por isso que Yeshua vai dizer em Mateus... Eu não sei se tenho aqui. Mateus 7. Mateus 7, 21, 23, o próprio Yeshua vai dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E que naquele grande dia ele próprio dirá, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, praticantes da iniquidade. Essa palavra iniquidade é a palavra anomia. Anomia significa sem lei. Sem lei, ou seja, rebeldia. Não existe naquela pessoa, apesar daquela pessoa confessá-lo, né, como Senhor, ter na boca o nome de Yeshua, ela tem obras sem lei. Ou seja, ela é uma pessoa que não está de acordo com a lei. Tá? Então ele próprio não vai aceitar essas pessoas, vai dizer, eu não te conheço. E é isso que a grande maioria da igreja hoje em dia corre o risco de enfrentar. Porque há muitas pessoas que acham que são noiva, há muitas pessoas até que acham que são mãe de Sião, né? Como essa última publicação que eu mostrei, onde falei da filha, da noiva, ou seja, eu falei dessa jornada de Sião, que é a filha, a noiva, a mãe e a rainha. Há pessoas que se acham mãe de Sião, há pessoas que se acham rainha de Sião, mas elas ainda nem saíram desse estágio de filha. Ou seja, elas ainda nem fizeram elas ainda nem chegaram a esse estágio de noiva. Porque a noiva, ela precisa de estar vestida com as roupas certas. Ela precisa de ter as suas roupas brancas, as suas roupas sem mácula, porque o próprio Yeshua diz que vai voltar para uma igreja sem mácula, para uma noiva sem mácula. Então, como é que eu posso ser noiva se eu nem conheço os termos da aliança? Se eu nem conheço o contrato de noivado? Porque na perspectiva hebraica, que é dessa perspectiva que nós temos que olhar para as Escrituras, na perspectiva hebraica existe esse conhecimento de que no noivado, né, existe esse contrato, no casamento existe esse contrato de noivado, ou seja, a chamada ketubá. Nessa ketubá existe esses regulamentos, digamos assim, que é para o casamento se consumar, ou seja, é como se fosse o papel do noivo e o papel da noiva, né? Então nós precisamos da Torá para conhecer o contrato, porque foi isso que aconteceu no Sinai. Quando o Eterno retirou o povo do Egito e levou-os para o Sinai, levou-os para o deserto e fez ali a aliança com eles, foi uma demonstração daquilo que aconteceria no futuro. O que aconteceria no futuro era então essa nova aliança escrita no coração, a sua lei. Ou seja, o que aconteceu no Sinai foi o Eterno trazendo o contrato de noivado, que depois, com Yeshua, esse casamento se consumaria. Por quê? Porque supostamente era essa a ideia, e é essa a ideia do Eterno, é que quando chegaria Yeshua, as pessoas entenderiam, poxa, chegou o Messias. Então, através do Messias, eu morro para essa, como é que diz? O próprio apóstolo Paulo vai utilizar uma palavra muito boa, para essa exigência legalista
da Torá, que era o quê? Todo aquele que comete pecado morre, né? O salário do pecado é a morte. Então, eu me unindo a Yeshua, aquilo que ele fez, eu morri. Tá? A consequência, ou seja, a justa exigência, o Paulo vai dizer, a justa poxa, a justa eita glória, vou falar em línguas aqui agora, a justa exigência da Torá foi cumprida em Yeshua, tá? Então não existe mais essa lei de pecado e de morte. Agora existe essa lei de liberdade, que é a própria Torá, na mesma. Por que é a própria Torá? Porque agora, na nova aliança, a Torá, a lei, ela é escrita no coração. Ou seja, ela já não está fora. Ela já não nos escraviza. Porque tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que atua do exterior para o interior, nos escraviza. Mas tudo aquilo que atua de dentro do interior para fora, liberta. É natural, é normal, faz parte da nossa essência, faz parte daquilo que nós somos. Então é isso que o próprio Eterno veio fazer com essa nova aliança. Ele não veio abolir a Torá, ele veio colocar a Torá dentro de nós, para que nós entendamos que a Torá, ela é o padrão. Ela é o padrão a ser obedecido, tá? Então, se ela é o padrão a ser obedecido, eu vou ter a consciência que eu preciso de estar dentro daquele padrão. Isso não quer dizer que eu preciso de cumprir todos os mandamentos do dia para a noite, porque vai ser impossível. Tudo vai sendo feito com essa ajuda do Espírito Santo. Tá? A gente vai entendendo, a gente vai lendo a Torá, a gente vamos vendo os mandamentos, a gente vai vendo a santificação dos alimentos, a gente vai ver a guarda das festas bíblicas, a gente vai ver a guarda do Shabat, e a gente vamos transformando a nossa vida com o tempo. Tá? É por isso que o Espírito Santo veio para habitar dentro de nós, que é para que nós tenhamos a força, tenhamos a capacidade de andar de acordo com a lei, porque agora a lei não nos escraviza, a lei liberta-nos. É isso que o próprio João fala. Ele diz, aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que é que eles não são pesados? Porque nós temos a própria lei dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque nós temos essa capacidade do próprio Espírito dar vida. Então, nós vamos transformando a nossa vida ao pouco e pouco, consoante o padrão que está escrito na própria Torá. Porque a Torá, para quem está a perguntar se a Torá é diferente da Bíblia, a Torá é os primeiros 5 livros, tá? É os primeiros 5 livros da Bíblia. E quando eu me refiro à Torá, eu estou especificamente a referir-me à lei de Moisés, tá? A que é chamada lei de Moisés. Mas Moisés foi apenas um intermediário, tá? Ele fez o mesmo papel que Yeshua fez. Tudo o que vocês veem com Moisés é exatamente o que Yeshua veio fazer. O próprio Moisés diz, o Deus levantará um profeta semelhante a mim, e todo aquele que não ouvir esse profeta morrerá. Toda a história de Moisés é uma história de Yeshua, tá? Moisés sobe, quando desce pela primeira vez do Monte Sinai com a aliança, o povo está toda em idolatria, não o aceita, então ele vem e ele tem que subir outra vez, interceder pelo povo, mas na segunda volta, que é na segunda volta de Yeshua também, todos aceitarão. Então, toda a história de Moisés é a história de Yeshua. Ele está a representar a história de Yeshua, tá? Só que Yeshua, o que é que Yeshua veio trazer? Que aquele povo não tinha antes. Aquele povo, ele era extremamente literal. Ele era extremamente matéria. Ele era extremamente físico. Ele precisava de elementos visuais para se conectar no espiritual. Eles precisavam do tabernáculo, eles precisavam do altar de sacrifício, eles precisavam dos sacrifícios, eles precisavam de toda aquela ritual, de todo aquele ritual que era necessário fazer. Tudo aquilo está a ensinar algo fundamental, algo precioso para nós hoje em dia. Tudo na Torá, ele explica algo essencial. Só que aquele povo, eles não conseguiam captar esse lado mais essencial, mais espiritual. Então é por isso que o próprio Yeshua vem e diz, não penseis que eu vim abolir a lei.
Eu vim lhe dar pleno cumprimento. O que é pleno cumprimento? Ele vem encher o copo. Ou seja, era como se aquele copo tivesse meio cheio. Eles tinham a Torá, ou seja, eles tinham aquele conhecimento literal, conhecimento físico, mas eles não tinham o conhecimento espiritual. Então Yeshua veio para dar o conhecimento espiritual. Ele veio para encher o copo, para nos trazer a plenitude do entendimento. E isso é a verdadeira liberdade. Porque a liberdade não é eu ser totalmente lei, ou seja, totalmente matéria, nem eu ser totalmente espiritual, ou seja, totalmente fé. A verdadeira liberdade é quando eu junto os dois. É quando eu tenho as duas coisas. Então, o próprio Yeshua, ele veio trazer esse entendimento espiritual da lei. Ele veio nos dar essa compreensão para como é que eu ia dizer, para que não aconteça todo aquele ritual religioso, ou seja, a gente cumprir as coisas de forma mecânica. Hoje nós cumprimos porque nós temos o entendimento que a lei é boa, assim como Paulo falou. A lei é santa, justa e boa. Então, hoje nós temos o entendimento que a lei, cada mandamento, ela é como uma proteção. A Torá, ela é como uma proteção. Todos os mandamentos do Eterno, eles não são para nos escravizar, eles são para nos proteger, porque nós estamos a viver numa dimensão que está contaminada pelo inimigo. Então, enquanto essa dimensão está contaminada pelo inimigo, nós precisamos de ter essa proteção. Entendem? Então, Yeshua, com a vinda de Yeshua, ele vai fazer com que nós obedeçamos à lei por amor, com liberdade, com natureza, com naturalidade. Não existe mais essa escravidão. Então, quando o povo vem e diz, porque até houve uma irmã, houve duas irmãs que me mandaram uma mensagem. Uma delas mandou-me uma mensagem de um pastor ao qual estava a dizer que os alimentos, por exemplo, o porco, o jovem lá estava com um prato, né, cheio de bife de porco, cheio de carne de porco, e dizia, olha como isto é bom, tá? Meio que fazer até ali um deboche de quem ensina que o porco é uma carne imunda, é uma carne impura, e que o próprio cristão não deve consumi-la. Então ele estava ali a fazer toda ali uma história, trazendo ali uma justificativa completamente errada e uma deturpação da interpretação das Escrituras, daquilo que Paulo falou, daquilo que está em Atos, que eu já vou lá, nós já vamos lá. Então, essa irmã comentou o vídeo do irmão, né? Com todo o respeito, com toda a educação, com toda a compaixão por ele, e disse que aquilo não estava certo, que a lei era perfeita, que tudo aquilo servia para nos proteger, etc, etc. E até recomendou o meu canal, né? Recomendou o meu canal do YouTube, que tem lá a explicação das cartas de Paulo, cada vídeo que explica as cartas de Paulo, todas. E recomendou aqui, apresentou-lhe o meu Instagram. E o jovem lá disse, ele é judaizante. Ele é judaizante. E ela falou-me sobre isso, né? Acabou por confirmar algo que o Eterno já tinha colocado no meu coração, que é isto que eu estou a trazer aqui para vocês, esse assunto que eu estou aqui a trazer para vocês. E, entretanto, houve outra irmã, que eu não sei se está aqui na live, que me contou sobre um sonho que ela teve, onde eu não quero estar a enganar, ou seja, a cair aqui em erro naquilo que ela falou, porque eu também não me lembro bem, porque é muita mensagem para responder e às vezes não fica tudo na mente, mas se não estou em erro, ela teve um sonho onde ela estava junto com outras pessoas e uma dessas pessoas, eu estava lá no meio dessas pessoas, né? E uma dessas pessoas apontava para mim no género, pronto, tudo ali ela entendeu que ela tinha que tomar atenção àquilo que eu ensinava aqui, etc, etc, mas havia ali uma pessoa que não queria que as pessoas acreditassem em mim, etc, etc, meio que estava ali a fazer uma conspiração. Então, isso acabou por confirmar, né, aquilo que o Eterno já tinha colocado no meu coração para eu vir falar aqui com vocês sobre esse tema.
Mas indo aqui à questão daquele irmão que falou que pode consumir porco e que o porco é uma carne maravilhosa, etc, etc. E ele traz ali aquele conhecido versículo muito utilizado para justificar que as carnes já não são impuras, que é o versículo de Atos. Eu quero ver se encontro aqui para vocês esse versículo de Atos. Eu acho que não tenho aqui. Mas vocês já sabem, certamente vocês sabem esse versículo, que é o versículo que diz ali daquele transe, daquela visão que Pedro tem, e vê então aqueles animais sendo descidos naquele lenço grande, naquele lenço branco, e que o próprio Eterno diz... não chames imundo aquilo que eu purifiquei, etc, etc. Só que se vocês forem ver, basta ler um bocadinho mais à frente desse versículo, desse capítulo, e vocês vão ver que o próprio Pedro vai explicar o que era aquela visão. Ele vai dar o entendimento do que era aquela visão. Ele vai dizer, ele vai mostrar ali que está junto dos romanos, porque nesse momento é que ele tem aquela visão. Tem então ali Cornélio, né? Porque Cornélio teve ali as suas orações ouvidas e o próprio anjo falou para Cornélio a dizer: dirige-te àquela cidade e fala com Simão Pedro que ele vai te mostrar a salvação, tal, 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 tal. E então ele chega, né, nessa casa, bate à porta para falar com Pedro, e então ele e os romanos e o próprio Pedro explicam o significado daquela visão. Ele mostra que os gentios não são impuros. O próprio Pedro fala isso. Eu vou até aproveitar para ir aqui e mostrar esse versículo para vocês, porque eu sinto que é importante. Pedro, visão, lençol. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Pronto, a visão de Pedro. E aqui ele vai dizer... ele fala com Cornélio, o Cornélio explica ali o que aconteceu, porque é que ele está ali, ele diz, eu estava em oração, e o anjo fala comigo, tal, 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 tal. E então Pedro vai dizer no versículo 34, e Pedro respondeu, agora verdadeiramente vejo que Deus não é parcial. Ele aceita pessoas de todas as nações que o temem e fazem o que é justo. Estou certo de que ouviram as boas novas dirigidas ao povo de Israel, que há paz com Deus por Yeshua HaMashiach, Senhor de toda a criação. Esta mensagem espalhou-se, tal, 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 mas há uma que ele ainda é mais específico, não é bem esta. Sabem que é contra as leis judaicas, é aqui versículo 28, acho que é isto. Sabem que é contra as leis judaicas eu relacionar-me com um estrangeiro ou entrar no seu lar. Contudo, é este mesmo, versículo 28 do capítulo 10. Pedro vai explicar o significado da visão. Ele vai dizer, sabem que é contra as leis judaicas eu relacionar-me com um estrangeiro ou entrar no seu lar. Contudo, Deus mostrou-me numa visão que nunca deveria considerar alguém, ele não está a falar de alimento, ele está a falar de pessoas, alguém impuro ou imundo. Apressei-me, pois, a vir. Digam-me, por que me mandaram vir? E então ali Cornélio começa a falar com Pedro e começa a explicar toda a situação que aconteceu com ele em casa. Então, esse versículo não é justificação alguma para dizer que o porco já não é uma carne imunda, tá? Outro versículo que é utilizado, mas antes de ir a esse versículo, aqui quando começa a aparecer muitos comentários eu acabo por perder o raciocínio. Basta ler só um bocadinho, eu perco o raciocínio completamente. A própria ciência, por exemplo, a própria ciência hoje em dia confirma algo que já tinha sido falado há anos atrás na própria palavra, que o porco é uma carne imunda, é considerado o camarão, o marisco, etc., é considerado a barata do mar. O porco é o que serve para limpar aqui a própria terra. Tudo o Eterno fez com ordem, com um significado específico. Então, quando o povo chega e diz, não, porque já tudo foi abolido e eu posso comer de tudo. Não é assim. Não é assim. O próprio apóstolo Paulo vai mostrar que está de acordo com a lei. Eu acho que isso apontei aqui.
Atos 24:14, quando Paulo está a ser interrogado e está a ser acusado. E isso é muito engraçado, porque a própria palavra diz que Paulo está a ser acusado falsamente, assim como acusaram falsamente o próprio Timóteo. Mas em Atos, versículo 24, ele está a ser ali interrogado e os judeus acusavam que ele estava a ir contra a lei, que ele estava a ensinar contra a lei, que ele estava a ensinar contra Moisés. E o que é que ele próprio diz? Atos 24, versículo 14. Confesso-te, porém, que, conforme aquele caminho a que chamam de seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. No Atos, capítulo 8, acho eu, que é quando tem quando tem lá a questão com Estevão. Quando tem a questão com Estevão, lá na própria palavra vai dizer que eles eram testemunhas falsas contra Estevão, dizendo que ele ensinava contra a lei. Tá? Ou seja, se a própria Escritura está a dizer que aquilo é falso, é porque Estevão não ensinava contra a lei. Entendem? São esses pequenos detalhes que, se as pessoas forem ler a palavra já com o entendimento de que a lei foi abolida, de que Paulo aboliu a lei, eles não conseguem entender esses pequenos detalhes que está por trás. Quando vocês retirarem os óculos da religião e colocarem os óculos da verdadeira interpretação das Escrituras, ou seja, colocarem os óculos de que Paulo não aboliu a lei e que a Torá não está abolida e que é necessária para nós, vocês vão ter muito mais entendimento de aquilo que está escrito. Vocês vão conseguir captar muito mais aquilo e a profundidade dos ensinos do próprio Paulo. Tá? E então nisso consiste essa questão toda do judaizante. E eu quero falar para vocês que é necessário sim o povo ter a fé e é necessário sim o povo ter a Torá. Porque se o povo não tiver a Torá, ele não tem direção alguma. Ele não sabe nada do que fazer. E é muitas das vezes isso que leva os cristãos, leva o cristianismo, leva Yeshua, neste caso Jesus, né? ser descredibilizado. Porque imaginem só, eu sou judeu. Imaginem, eu sou judeu e eu conheço as Escrituras, eu conheço o Messias, eu conheço as profecias do Messias, eu sei aquilo que ele vem fazer, eu sei aquilo que ele precisa de cumprir. Então, eu conheço o Messias que me está prometido, porque o próprio Yeshua falou sobre isso. O próprio Yeshua disse, vocês adoram aquilo que não conhecem. Nós, porém, adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o próprio Messias, ele vem da tribo de Judá. Tá? Então, eu sou um judeu que tem conhecimento das Escrituras. E chega alguém, né, neste caso, chega um fiel do cristianismo e vem dizer para mim que sou judeu e entendo as profecias dos judeus, entendo as profecias do Messias, vem dizer para mim, olha, o verdadeiro Messias é Jesus. Esse Jesus aboliu a lei. Esse Jesus já não tem qualquer ligação com o povo de Israel. Esse Jesus não ensina a cumprir as festas bíblicas. Esse Jesus não ensina o Shabat. Esse Jesus perseguiu judeus. Esse Jesus ensinou essa teoria da substituição, digamos assim, que é a substituição de Israel pela igreja. O judeu vai simplesmente dizer que essa pessoa está louca. Porque essa pessoa está a apresentar para ele um Messias que não está de acordo com a profecia. Ou seja, não é porque o judeu é mau. Não é porque o judeu é uma pessoa má. É porque simplesmente ele está a apresentar alguém que não está de acordo com as próprias profecias de quem é o Messias e daquilo que ele vem ensinar. Então é óbvio que o problema
não é os judeus. O problema é que aqueles que conhecem verdadeiramente Yeshua, aqueles que conhecem o Messias, e atenção, eu não estou a dizer que os cristãos, mesmo não tendo esse conhecimento da Torá, etc, etc, que eles não tenham, que eles não acreditem em Yeshua. Perdão, só que eles ainda não têm a plena revelação. Eles não têm o verdadeiro encontro, ou a verdadeira identidade, a verdadeira compreensão daquilo que ele foi fazer. Porquê? Porque foram sendo sujas pelas doutrinas religiosas. Então, o próprio judeu, ele não vai conseguir acreditar. Não é porque ele é mau, é porque ele vai abrir uma Bíblia e vai dizer, poxa, mas aqui na palavra diz que o Messias vem trazer a lei para todo o mundo. O Messias vem ensinar o mundo a cumprir a Torá. O próprio Messias mostra que no final dos tempos vem resgatar o próprio remanescente de Israel. Existem promessas a ser cumpridas com os israelitas. Então, como é que vocês me podem estar a trazer um Messias que vai exatamente contra a própria Bíblia, o próprio livro que vocês têm na mão? Entendem? Esse é o grande problema. O problema não é o judeu ser mau. O problema é que não foi apresentado ao judeu o verdadeiro Yeshua. Porque o que é que a própria palavra diz? Que no final, o próprio Paulo vai falar sobre isso, que no final os próprios judeus eles ficarão com ciúmes. Por que é que eles ficam com ciúmes? Acham que o próprio judeu vai ficar com ciúmes de alguém que não ensina a própria Torá? Que não está de acordo com a palavra do Eterno? Ele não tem ciúme nenhum do cristão. Ele não tem ciúme nenhum do cristianismo. Mas ele vai ter ciúme quando vir pessoas cumprirem a Torá da forma certa, apresentando o verdadeiro Messias, apresentando o verdadeiro Yeshua. E isso já está a acontecer com muitos. Por exemplo, aquele debate que muitas vezes a gente acaba por ver de judeus ortodoxos dizerem porque não existe judaísmo messiânico, não sei o quê, isso não existe, pá, 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 pá. Isso já é um ciúme. Isso já é um ciúme a ser provocado neles. Porque eles estão a ver que existe alguém que está a seguir a Torá com o Messias Yeshua. E isso é o verdadeiro provocar do ciúme. E então, quanto mais pessoas andarem nesse caminho e apresentarem o verdadeiro Yeshua, o verdadeiro Messias, que está de acordo com a palavra, tanto aquela que eu tenho na minha mão, quanto aquelas que eles usam só o Tanakh, né, que é o Antigo Testamento completo, eles vão ver, poxa, está tudo dentro. O que eles estão a pregar é exatamente o que está aqui. Então eles vão começar a ficar com ciúmes e é a partir daí que o próprio Eterno vai começar a agir. Entendem? Então o problema não é o judeu. E quando as pessoas falam, porque isso de ensinar as festas bíblicas, de ensinar a Torá, de ensinar o Shabat, de ensinar os alimentos impuros e os alimentos puros, isso é judaizar, eles próprios estão-se a colocar fora da aliança com o Eterno. Crendo ou não, de uma forma indireta, eles estão-se a colocar fora, porque eles estão a dizer que não pertencem a essa oliveira. E o próprio Paulo vem nos dizer, não se gloriem contra os israelitas, né? Contra os judeus, porque nós somos enxertados nessa verdadeira oliveira e somos sustentados pela seiva dessa verdadeira oliveira. Não somos nós que nos sustentamos a nós próprios. Quando Paulo está a falar da seiva, ele está a falar da própria Torá. Ele está a falar do próprio ensino que foi passado para o povo de Israel. Porque, caso vocês não saibam, a própria palavra diz que o povo de Israel foi o único que o próprio Deus se apresentou. Então, o Pai apresentou-se para o povo de Israel e entregou a Torá. Ele disse, olha, isto é o que eu sou. E mostrou, isso é o que eu quero que vocês sejam. Por isso é que ele fez a aliança com o povo. O povo saiu do Egito, é a mesma coisa de nós quando nos convertemos. Nós, quando nos convertemos a Yeshua, estamos a sair do Egito e temos o encontro com o Pai no deserto. Quando nós temos esse encontro com o Pai no deserto, nós temos a aliança, nós temos a Torá, nós recebemos a Torá. Nós temos então a aliança, nós vemos o que é necessário para ser um filho do Eterno.
Entendem? É a mesma analogia, é o mesmo entendimento. O que aconteceu antes acontece agora. Não há nada de novo debaixo do sol. Hoje é simplesmente um panorama diferente, digamos assim. Por quê? Porque Yeshua é a porta. O próprio Yeshua disse: eu sou a porta. Mas ele é a porta do quê? Ele é a porta para a salvação. Aceitar Yeshua não é o final de tudo. Aceitar Yeshua é o início de tudo. Aceitar Yeshua, o casamento, é o início de tudo. Então, a própria palavra vai dizer, o próprio Paulo, ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem opera em vós o querer e o realizar. O que é que ele está a dizer aqui? Ele está a dizer que Yeshua, ele é a porta. Nós entramos pela porta. Nós entramos até ao Pai, por esse vivo e novo caminho. A partir desse momento, nós então vamos desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a nossa salvação? É deixar que o Espírito Santo nos leve a cumprir o padrão que está na Torá. Ou seja, nós tendo o entendimento dos mandamentos da Torá, nós tendo o entendimento que aquilo é o padrão que eu devo seguir, eu então vou desenvolver a minha salvação. Porque Deus é quem opera o querer e o realizar. Ou seja, o próprio Espírito Santo, nós tendo consciência que aquilo é para ser cumprido, que aquilo é para ser cumprido, que aquilo está em vigor, que aquilo é lícito, não é inválido, não é abolido, nós tendo esse pensamento, o próprio Espírito Santo vai começando a trabalhar em nós. E nós vamos começando a mudar. Porque, vamos imaginar, há pessoas que são viciadas, por exemplo, em bacon. Há pessoas que são viciadas em torresmo, sei lá. Essas coisas, todos esses derivados de porco. E a pessoa realmente tem uma grande, grande dificuldade para obedecer a esse mandamento. Que apesar de para uns ser mais fácil, ser uma coisa básica, para outros pode ser uma coisa complicada. Então o próprio Espírito Santo vai trabalhando para que aquela pessoa cumpra. Qual é que é o grande problema? É quando a pessoa diz tudo é abolido. A partir daí não há espaço para o Espírito Santo trabalhar. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar para transformar a vida daquela pessoa se ela não sabe o que é certo e o que é errado? Porque o próprio Paulo fala sobre isso, que a lei, se não fosse a lei, eu não conheceria o que era pecado. Eu não sabia o que era pecado. E ele próprio diz, então por conta da fé abolimos a lei, pelo contrário, a estabelecemos. Entendem como tudo está ligado? Não existe fé sem a Torá e não existe Torá sem fé. Não existe lei de Moisés sem Yeshua e não existe Yeshua sem lei de Moisés. Não existe Novo Testamento sem Antigo Testamento, nem Antigo Testamento sem Novo Testamento. Caso contrário, nós vamos sempre ficar num extremo. E o Pai não é Deus de extremos. Ele é perfeito, ele é Deus de equilíbrio. Por isso é que as próprias festas bíblicas são feitas no equinócio. No equinócio de primavera e no equinócio de outono, porque é um período de equilíbrio. Equilíbrio entre os dias em que há luz, o período do dia em que há luz e o período do dia em que há noite. Né? O equinócio é isso, é equilíbrio. Então, o Pai é equilíbrio, não é extremos. Se nós vamos para um extremo, acabou. Porque ou vamos ficar no extremo da religiosidade, do mecanismo, da lei, ou vamos ficar no extremo do espiritual, do não preciso de fazer nada, é só fé. E depois está a vida toda destruída. E a pessoa está ali que ela própria sente que é tudo baseado apenas numa emoção, apenas numa ideia, apenas numa concepção. Não existe nada prático. Ou seja, essas pessoas que entendem que é só ter fé, é só acreditar em Yeshua, elas não têm nada prático na vida delas. Elas não têm nenhuma mudança na vida delas. Nada é palpável. E aqueles que são extremamente religiosos, ou seja, que são extremamente ritualísticos, extremamente de lei, extremamente de Torá, né? Eles são completamente secos. Eles não têm qualquer espírito dentro deles. Qualquer palavra que eles falam vai trazer peso, vai trazer uma condenação, vai trazer um julgamento, vai trazer um fardo. Não existe vida. Porque o próprio Yeshua ensinou: as palavras que eu vos ensino são espírito e vida. Tá? Então, eu vou fazer só aqui um breve resumo daquilo que nós já falamos até aqui, tá?
eu vejo aqui pelo que eu vi, não sei se é ou não, eu sei que teve aqui alguns irmãos a me ajudarem de certa forma a responder aos irmãos, etc. Não sei se responderam mal, se responderam bem, mas eu vi aqui o tema dos alimentos a ser um pouco debatido, né? Entretanto, nós já vamos lá. Eu quero que os irmãos que fizeram perguntas sobre isso, que façam depois novamente quando eu disser, para que eu possa responder de uma forma mais clara, tá? Porque eu não sei qual foi a resposta que foi dada a vocês. Mas antes de irmos a esse tema então dos alimentos, eu vou então ler aqui um pouco daquilo que eu tinha aqui, tá? Que é sobre essa questão de judaizar, né? O problema combatido pelos apóstolos não era a obediência à Torá, mas a ideia de que a salvação poderia ser obtida por obras ou pela circuncisão. Entendem? Esse era isso era o que Paulo combatia em Gálatas. Paulo nunca combateu contra a Torá. Ele combateu contra aquelas pessoas que diziam para serem salvas, elas precisam da circuncisão e elas precisam de cumprir todos os mandamentos da Torá. E não é assim, tá? Não é assim. A nossa salvação vem pela fé em Yeshua, tá? Não pela obediência total a todos os mandamentos, porque é impossível todos nós obedecermos a todos os mandamentos. Agora, nós temos que ter a consciência que aquele é o padrão a ser obedecido, tá? Aquilo que eu puder cumprir, eu vou cumprir. Aquilo que eu não conseguir cumprir, Yeshua cumpre por mim, tá? Agora, se eu sei que há algo que eu já tenho consciência, que já me foi confirmado no coração, e eu não cumpro, eu não pratico, então já não existe cobertura daquele pecado por parte de Yeshua. É por isso que o próprio Yeshua vai falar assim para os judeus. Se eu não tivesse vindo... Não foi para os judeus, foi em João, já nos últimos capítulos, acho que é no capítulo 14 ou 15 ou 16, em que ele está ali a falar com os discípulos, e ele fala, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado. Mas como eu vim e falei para eles a verdade, então eles já não têm desculpa para o seu pecado. Ali aquela palavra desculpa é a palavra hebraica que significa cobertura. Eles já não têm cobertura para o seu pecado. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência, a partir do momento que eu sou convencido, a partir do momento que eu entendo que aquilo precisa de ser feito, ou seja, que eu tenho entendimento, que eu tenho conhecimento da verdade e eu não faço, então eu já não tenho essa cobertura de Yeshua. Então aquilo que eu posso praticar, eu vou praticar. Aquilo que eu não posso, que eu não consigo nesse momento, eu não pratico. E Yeshua tem essa cobertura, dá-me essa cobertura. Isso é graça. Vejam bem, a própria graça, Tito vai falar sobre o que é graça. Tito 2, capítulo 2, versículo 11, vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E ele vai nos dizer para que é que serve a graça. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Yeshua HaMashiach. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Como é que eu vou praticar boas obras se eu não sei o que é bom nem o que é mau? O que eu sei que é bom e que é mau está de acordo com o mundo. Está de acordo com as leis do mundo. Porque as pessoas dizem assim, não, eu agora acredito em Yeshua, não existe mais lei. Mas tudo tem lei. O mundo tem leis. O inferno tem leis. Por que é que Deus não teria leis? Porque é que o reino, a palavra reino já mostra que existe reinado, que existe um rei, que existe lei. Porque é que um reino não teria leis? Porque é que o único lugar que seria totalmente anárquico, totalmente uma anarquia, uma rebeldia, sem ordem, seria o reino do Pai? Entendem como isso é uma deturpação do diabo? Porque tudo tem leis. O mundo tem leis. E o mundo significa o Egito. Então, se eu vou adorar o Eterno, se eu me converto a Yeshua, eu tenho que deixar as leis do Egito,
Eu tenho que deixar os deuses do Egito. Eu não posso ir adorar Deus como eu adorava no Egito. Eu tenho que ir adorar Deus conforme o próprio Deus diz que eu tenho que o adorar. Não sou eu que vou dizer o que Deus deve aceitar ou não deve aceitar. Não sou eu que vou chegar e vou dizer: Deus, tu és injusto porque não me aceitaste dessa forma. Não. Ele é que dita as suas regras, porque o reino é dele. É a mesma coisa com uma família. Imaginem que eu sou um órfão. Estou numa instituição. Sei lá, os meus pais me abandonaram, etc. E vem uma nova família e me adota. Eu vou viver naquela casa com aquela família segundo as regras deles, as regras daquela casa, e não as regras dos meus pais anteriores, da casa anterior onde eu vivia, ou a casa do orfanato onde eu estava. As regras do orfanato. Eu vou viver de acordo com as regras daquela família que me adotou. Então é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos de entender que esse plano físico é simplesmente um espelho daquilo que existe no céu. Se aqui existe tribunal, no céu também existe tribunal. Se aqui existe leis, no céu também existe leis. É tudo exatamente igual. Tá? É um espelho. Então aqui o próprio Tito mostra que a graça, ou seja, ele mostra o verdadeiro significado da graça, finalizando que existe essa purificação para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O próprio Yeshua vai dizer em Apocalipse: eu recompensarei cada um conforme as suas obras. Então, existe a fé que nos garante a salvação, mas existe as obras. E essas obras é o que vai dar os galardões, porque existe muito também essa ideia de não, porque no céu não existe hierarquia, porque no céu nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, ninguém é mais que ninguém, tudo é igual. Isso não existe. Basta entender o que é um reino. Não existe isso. Tá? Existe hierarquia e uma prova disso é os próprios galardões. Consoante as boas obras que cada um fez nessa terra, vai receber o seu galardão. Entendem? Então, são pequenas coisas que foram sendo deturpadas pela religião, né? Satanás que se infiltrou e contaminou completamente a religião, que, quer vocês entendam ou não, isso é uma marca da besta. Tá? Quando as pessoas se posicionam contra a própria palavra, é uma marca da besta. Entendem? Mas isso eu depois vou, no momento certo, eu vou trazer uma publicação sobre isso, tá? Deixem-me continuar aqui. Deixem-me ver aqui onde é que a gente ficou. Pronto, a questão do judaizar, né? Gálatas 5, 2, 4. Para quem está a perguntar o que é um galardão, o galardão ele é dado consoante as nossas boas obras. É algo que nós vamos receber na própria Nova Jerusalém, tá? Gálatas 5, 2, 4. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, entendam que ele está a falar de circuncisão, tá? Não está a falar de Torá. Ele está a falar de circuncisão para garantir a salvação. Cristo de nada vos aproveitará. E eu vou aproveitar para esclarecer isso. Circuncisão é preciso fazer ou não é preciso fazer? Assim como toda a lei, assim como toda a Torá, ela é gerada por dentro para exteriorizar. Não é ao contrário, como acontecia antes. Antes era de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Tá? A circuncisão, ela só deve ser feita quando o próprio Eterno toca no coração para fazer. Porque isso será um sinal de que a pessoa atingiu um nível de purificação. Eu sei que muitas das vezes isso acaba por escandalizar algumas pessoas quando é falado de níveis, mas existem níveis da nossa caminhada, existem níveis de maturidade. O próprio Paulo falou sobre isso. Há uns que precisam de leite, há outros que já podem receber alimento sólido, tá? Então existem níveis, tá bom? Então a circuncisão
ela é um mandamento que será feito quando o próprio Eterno tocar no coração que aquela pessoa pode circuncidar. Agora, não podemos olhar de fora para dentro, ou seja, dizer, eu preciso de me circuncidar para ser salvo, eu preciso de me circuncidar para ser mais limpo, para ser mais puro. Não. A limpeza já aconteceu cá dentro, o trabalho já aconteceu todo cá dentro, então nós exteriorizamos, tá? Continuando aqui, Gálatas 5, versículo 3. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. O que é que ele está a dizer? Justificais pela lei. Ele está a dizer que a salvação vem pela lei. Aqueles que ensinavam que a salvação vinha pela lei. E nós não ensinamos que a salvação vem pela lei. Tá? Nós ensinamos que a salvação vem pela fé. E a obediência à lei é um testemunho, é uma testificação de que nós fomos convertidos, tá? Então, nós não obedecemos à lei para sermos salvos. Nós obedecemos à lei porque somos salvos, tá? Atos 24, 14, que a gente já leu aqui. Confesso, porém, que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. E isto falou Paulo, tá? O que é o pecado? 1 João 3,4, olha, como eu tinha falado para vocês. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Deuteronômio 4, 5, 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como mandou o Senhor meu Deus. Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei. Mostrar aqui a importância, né, de como a lei, indo ao encontro daquilo que Paulo falou, que a lei é santa, justa e boa. Yeshua e a Torá, Mateus 5, 17, 19. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. João 5, 46, 47. Porque se de facto cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Jeremias 31, 33. Porei a lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Então veem como a lei é escrita no nosso coração e nós agimos, nós fazemos porque ela está dentro de nós, faz parte da nossa essência. Entendem? Fé e obras. Efésios 2, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Apocalipse 19, 7, 8. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Atos 15. Boa! Atos 15, sim. Nem cheguei a falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Atos 15. Aqui, esse versículo, esse capítulo é muito utilizado para ensinar que aquilo que é necessário obedecer da Torá, da lei de Moisés, é apenas não se contaminar com ídolos, não ter relações sexuais ilícitas e não comer sangue, né? Muitas vezes é isso que é utilizado. Não, eu não preciso seguir a lei toda. Eu não preciso de olhar para a Torá, eu só preciso de olhar para isto. Porém, os próprios apóstolos, eles estavam a ensinar que naquele momento inicial, ou seja, quando eles aceitam Yeshua, quando eles se convertem, aquilo é o mais essencial. Tá? Aquele é o básico do básico. É como se fosse a estrutura do edifício da fé, do edifício que será construído. Mas eles próprios dizem, logo a seguir, eles próprios dizem, porque em todos os Shabbats, Moisés é pregado nas sinagogas. Ou seja, eles vão aprendendo Shabbat após Shabbat sobre a Torá e sobre os mandamentos da Torá, para então obedecerem conforme eles vão no seu processo de caminhada. Olha só, Atos 15. Os apóstolos não estavam abolindo a Torá, mas estabelecendo instruções iniciais para gentios recém-convertidos. Atos 15, 20, 21. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Perdão. Esse é o básico, tá? Esse é o básico, é a estrutura básica. Depois eles dizem, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os Shabbats. Então ele está a mostrar, este é o pilar-chave, este é o pilar base. O resto vocês vão aprender Shabbat após Shabbat, né? Ou seja, vão aprender com a vossa caminhada.
porque sinagoga era sítio onde se reunia o povo, tá? A iniquidade. Lembrando que o povo, naquela altura, ele não tinha Novo Testamento, tá? Eles só tinham Antigo Testamento. Então, quando o próprio Paulo ele diz toda a Escritura é boa e inspirada por Deus, é boa e lícita para o ensino, para a correção, ele está a falar do Antigo Testamento. Ele não está a falar do Novo Testamento. Não existia Novo Testamento, tá? A iniquidade, Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, pronto, que ele vai dizer... afastai-vos de mim, vós que praticantes da iniquidade, vós praticais a iniquidade. A palavra utilizada para iniquidade é frequentemente associada à ausência de submissão à lei. A Bíblia é apenas... boa, sim. Este aqui é um outro tema que eu queria abordar com vocês, muito, 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 muito importante. Para finalizar. Vocês viram essa revelação que o Senhor trouxe, né, hoje, sobre essa questão da luz, que significa também não só questão energética, questão de catástrofes naturais que vão acontecer. Esse terremoto que aconteceu na Venezuela não será o único, tá? Vai acontecer muitos mais, e vai ser cada vez mais frequente, ou seja, não vai ser com um espaço de tempo tão grande, tá? Vai ser um hoje, outro amanhã, até que vai chegar ao ponto que num período de 24 horas vai existir vários terremotos, tá? E então essa luz não significa apenas essa energia que vai estar sendo derramada sobre a Terra para produzir essas catástrofes, mas também o próprio conhecimento, tá? Porque o conhecimento, ele é luz, tá? Deixem-me só hidratar aqui um pouco da minha garganta. Todo o conhecimento é luz. Então, nós vamos ver muito ensino errado e pessoas sendo levadas por esse ensino errado. E um desses ensinos errados que cada vez é mais divulgado, digamos assim, é as pessoas entenderem que a palavra, que a Bíblia, é apenas um livro de espiritualidade. É um livro de consciência, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de física quântica, que não existe nada de Yeshua, que não existe nada de Deus. Também aquelas doutrinas do demiurgo, né? Aquelas doutrinas de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Que Yeshua vem mostrar um Deus totalmente diferente, um Deus que não mata, etc, etc. Conhecimentos de dizer que as catástrofes naturais são feitas pelo homem, são feitas pelo ARP, são feitas por geoengenharia. Tudo isso são doutrinas que vão cada vez ganhar mais poder, mais luz, tá? Por conta dessa luz que ela é derramada. A luz tanto pode dar para o bem, como pode dar para o mal, tá? Entendam que é como se fosse claridade. Porque às vezes as pessoas, quando falam luz, as pessoas podem pensar, mas em luz não há trevas, tal. O que eu até não quis mostrar é claridade, digamos assim, tá? Para ser mais didático para vocês. Então, essa claridade, ela vai dar tanto força ao conhecimento verdadeiro, como vai dar força ao conhecimento falso, tá? Por isso é que a própria palavra diz que no final dos tempos o engano será muito grande, que o próprio inimigo enganaria, se fosse possível, até os próprios eleitos, tá? Então, uma dessas doutrinas é realmente essa história da Bíblia como um livro espiritual, como um livro de consciência, que não existe essa questão de Yeshua, que tudo ali é uma linguagem espiritual, é uma linguagem simbólica, etc, etc. Nós precisamos de entender que a Bíblia é de facto um livro espiritual, um livro de consciência, um livro de autoconhecimento, sem dúvida alguma. Mas nós não podemos nos esquecer que ela é um livro muito mais profundo do que tudo isso, tá? Ela é um livro que engloba tudo. A palavra, ela engloba tudo. Ela é a instrução do próprio Pai para o homem, né? Ela é uma palavra que engloba a história da humanidade, tudo,
tá? Então, ela tanto é espiritual como é literal. Não existe apenas um lado. É a mesma questão da Torá e da fé. Não pode ser apenas um extremo. Quando as pessoas começam a cair nesse extremo, porque a Bíblia ensina isto, ou seja, elas vão para os níveis mais profundos em vez de iniciarem no nível mais básico, que é o nível da literalidade. Tá? Nós temos vários níveis. Nós temos o nível da literalidade e depois então começamos a adentrar em níveis proféticos e em níveis espirituais, níveis mais profundos, níveis de segredo, níveis mais profundos. Se a pessoa entra pela porta do ensino mais profundo, sem estar estabelecida na primeira rocha, digamos assim, que é a literalidade, ela vai começar a achar que Yeshua não existe, que Yeshua é apenas uma figura espiritual, digamos assim. Ela não vai entender a questão de arrependimento, de abandono dos pecados, de processo de deserto, de processo de renúncia, de processo de refinamento. Ela não vai entender nada disso. Ela não vai entender a obediência à palavra. Ela vai espiritualizar tudo. Ela vai dizer que tudo é consciência. E aí acabou. Aí acabou. É muito complicado a pessoa sair desse caminho, tá? Por quê? Porque ela entra na água profunda. Quando a gente mergulha numa água e vamos ao fundo da água, pode correr o risco de não conseguirmos voltar à superfície, tá? Por ficar sem ar, por ficar sem espírito. Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje em dia, tá? Pessoas acharem que a Bíblia é apenas um conhecimento espiritual. Depois temos esse conhecimento do ARP, né? Esse conhecimento do ARP, esse conhecimento da geoengenharia, que tudo é feito pelo homem, que Deus não é destruidor, que Deus não faz essas coisas. Tudo isso é uma falta de compreensão daquilo que o próprio Eterno é uma falta de conhecimento da sua essência, conhecimento da sua identidade, conhecimento do seu coração e, acima de tudo, conhecimento da sua obra, conhecimento daquilo que ele está a fazer. Lembram-se quando Yeshua disse: eu só falo o que ouço meu Pai falar e só faço o que vejo ele fazer. Então, isso dá-nos uma chave que é muito importante nós entendermos o que é que o Pai está a fazer, para nós termos discernimento. Senão, muitas das vezes, nós vamos acabar por ser engolidos por esses ensinos errados, que podem até parecer muito bons, podem até parecer ali muito verdadeiros, mas, na verdade, não consiste com a verdade do Pai. Não consiste com aquilo que realmente Ele está a fazer. Tá? Então, eu não consigo muito bem entender porque é que o povo diz que isso tudo é mão do homem e que isso é do ARP e que isso é Satanás a agir. Eu acho que eles acham, essas pessoas acham que, não sei se elas acham que Satanás tipo brinca, está simplesmente aqui a brincar, porque se ele tivesse poder, ele já tinha destruído tudo. Ele não tem nenhum amor pelas almas. Porque é que ele haveria de estender? Tudo o que ele quer é arrasar com toda a criação do Pai. Então, se ele tivesse poder para fazer isso, ele já tinha feito há muito tempo. Ele já tinha feito há muito tempo. Não faz sentido algum alguém dizer que a destruição e as catástrofes, etc., etc., é mão do homem. Isso vai fazer com que as pessoas endureçam o seu coração para com o Pai. E sem dúvida alguma que quem fala isso vai precisar prestar contas com o Eterno, porque ele está a agir contra o próprio mover do Pai. Tá? É como... Isso depois fica para outra altura. Às vezes, quando a gente tem algum conhecimento a mais, convém a gente... Às vezes a gente tem que meter um travão. Porque o Eterno, o que ele quer é que seja dado aquilo que é necessário para as pessoas que estão do outro lado a ouvir. Porque às vezes quando nós trazemos um conhecimento a mais, pode ser um escorregar de outra pessoa. Então quem faz tudo isso, tá? Quem faz tudo isso é o Pai.
É o Pai que está a fazer tudo isso, tá? Não é o inimigo, não é o homem, é o próprio Pai. Porque o Pai, e não é ira do Pai, não é uma raiva do Pai, não é a ira do Pai. É uma correção. Tudo o que ele está a fazer ainda é correção, é misericórdia. Porque vejam só, aquelas pessoas que dizem, a destruição não vem do Pai. Quantas pessoas não se converteram com a própria pandemia? Quando veio a pandemia, quantas pessoas não se converteram? Quantas pessoas não foram buscar o Pai? Quantas pessoas não tiveram no leito e aceitaram Yeshua? Quantas pessoas não tiveram um familiar a passar por dificuldades e foram se consagrar ao Pai? Então, a destruição não é algo mau. A destruição é algo mau para quem não tem o Pai, para quem não tem Yeshua, para quem não está em aliança com Deus. Para eles é mau. Mas para nós somos protegidos. Nós é simplesmente a luz do Pai que está a descer e está a unir a terra com o céu. E essas coisas todas precisam acontecer. Isso é a destruição da estátua de Nabucodonosor. Isso é o cumprimento da profecia de Daniel. É a pedra se tornando uma grande montanha, engolindo todos os outros reinos. Porque todo esse sistema maligno que as pessoas veem hoje em dia, ele vai ser todo destruído. Ele precisa de ser todo destruído. Conforme o seu povo vai entendendo a verdade, vai entendendo a aliança, vai passando essa jornada de filha, de noiva, de mãe, de rainha, e vai estabelecendo o reino. Porque nós somos aqueles que somos herdeiros dessa terra. Nós estamos aqui para estabelecer o reino do Pai. Entendem? Mas como a religião ensinou que nós temos que sair daqui, que nós temos que estar à espera de um arrebatamento, que nós não precisamos de fazer nada, é só acreditar em Yeshua. O reino está dividido e um reino dividido não subsiste. Enquanto uns estão a lutar para que as 7 montanhas da sociedade, que é o quê? Família, educação, entretenimento, política, tudo seja estabelecido pelo Pai, por filhos de Deus que têm realmente autoridade e têm autorização para governar na terra, eles não o estão a fazer. Então fica cada vez mais difícil, porque Satanás sabe disso. Satanás sabe que precisa de dominar o entretenimento, a arte, a família, a educação, a política. Todas essas 7 montanhas são chamadas as 7 montanhas governamentais. Porquê? Porque se ele domina, acabou. Se ele domina essas 7 montanhas, ele influencia o pensamento das massas. Agora imaginem essas 7 montanhas sendo governadas por filhos de Deus. Mas só que o filho de Deus tem um pensamento que precisa de sair daqui. Precisa de morrer. O filho de Deus idolatra a morte. Já entenderam como a religião cristã, ela idolatra a morte? Eu quero sair, eu quero ir ter com Deus, eu quero ir ter com o Pai. Mas a própria palavra já mostra que tu estás com o Pai. Tu precisas de estar aqui com o Pai. Tu precisas de agir nessa terra com o Pai dentro de ti. Tu não estás separado do Pai. Só na tua consciência é que estás separado do Pai. Tu tens o mesmo poder que ressuscitou Yeshua dentro de ti. Nós fomos ressuscitados e sentados com Cristo em regiões celestiais. Então, o povo abandonou a própria terra, que foi dada ao próprio homem. O povo de Deus abandonou a própria terra que foi dada ao homem, que foi dada a nós. E as pessoas podem achar assim, poxa, mas como é que eu conjugo tudo isso com a questão da Nova Jerusalém, com a questão da destruição toda que eu vejo em Apocalipse, etc, etc. Vamos entender uma coisa. Quando nós começamos a entrar na palavra, quando nós começamos a entender a palavra da forma como ela é, a essência de Yeshua da forma como ela é, todos em sintonia, o que é que vocês acham que vai acontecer ao mundo? Por que é que acham que o Pai precisa de recolher muitas das vezes próprios cristãos? Porque esses cristãos estão a agir como um bloqueio.
Esses próprios cristãos que dizem que cumprir as festas bíblicas, guardar o Shabat, observar a Torá é judaizante, eles são como um vírus no próprio sistema do Pai. Porque, crendo ou não, eu não estou a dizer que essas pessoas são más, que essas pessoas não vão ser salvas, etc, etc. Eu estou a dizer que elas servem como um impedimento de o Pai estabelecer algo novo, de o Pai estabelecer a verdade. Porque os religiosos sempre vão perseguir essas pessoas e vão impedir aquilo que o Pai está a fazer. Porque um religioso, ser de uma religião é diferente de ser cidadão de um reino. Nós somos cidadãos de um reino. Nós não somos religiosos. Cristão é uma religião. Cristianismo é uma religião. Nós somos cidadãos de um reino. Tá? E o religioso, ele não pode ficar. O religioso não consegue aguentar essa nova luz, não consegue aguentar essa nova frequência, não consegue aguentar a Nova Jerusalém. Então ele precisa de ser tirado. Então por isso é que vai existir toda essa destruição, por isso é que vai existir toda essa essa eliminação, digamos assim, que é o que o povo chama de arrebatamento. Só que o povo chama de arrebatamento é ser retirado da terra, assim, num abrir e piscar de olhos, né? Ser levado antes do governo do anticristo, antes da grande tribulação, que a igreja não vai passar por nada disso. Mas isso não existe. A própria palavra mostra que isso não existe, tá? A própria palavra mostra que não é um movimento de saída, é um movimento de descida. É um movimento de estabelecimento, é um movimento de ancorar uma dimensão superior para uma dimensão inferior, que neste caso é a dimensão da Terra. É Malchut, né? Aí no conhecimento da árvore da vida, é Malchut. É o reino físico, o reino material. Então, como é que é possível o Pai estabelecer isso no reino material? Ele precisa de alguém que foi definido como autoridade dentro desta terra. Quem é que foi definido como autoridade dentro desta terra? O homem. Essa criação. Nós. Assim como Satanás precisa de um homem, de um altar, para agir nessa dimensão, o próprio Pai também precisa de um homem para agir nessa dimensão. Precisa de um altar. Por isso é que nós somos altares vivos. Por isso é que nós somos templos espirituais. Porque o próprio homem, vocês sabem que o homem foi definido como governante da terra. Então imaginem, vamos tentar ser aqui um pouco mais didáticos. Imaginem que o reino da terra, ou seja, imaginem, eu sou presidente de Portugal e o pai é o Donald Trump, lá que é presidente da América. Vou fazer uma analogia, tá? Um ensino didático. O Donald Trump, que é Deus, entre aspas, para agir em Portugal, ele precisa de entrar em contacto com o presidente de Portugal e precisa de haver uma troca. Precisa de haver um acordo. Da mesma forma conosco. O Eterno, para agir na terra, ele precisa de legalidade. De quem é governante da terra? De quem foi colocado domínio, autoridade na terra? Então é por isso que nós precisamos de ser esses sacrifícios vivos para o Eterno. Porque vejam só, o homem, ele tem domínio sobre a terra, mas ele não tem poder. Os anjos têm poder, mas não têm domínio sobre a terra. Então nós precisamos de fazer uma troca com o Pai. Qual é essa troca? É nós abdicarmos do direito que nós temos de conduzir a nossa vida, de fazer a nossa vida, em troca do poder dele. Por isso é que nós precisamos de renunciar, por isso é que nós precisamos de passar por provas, por isso é que nós precisamos de passar por essas situações todas de renúncia, de aperfeiçoamento. Tudo isso é para nós recebermos mais poder do Pai. Porquê? Porque nós entregamos a nossa vida. Quem é que recebeu mais poder até hoje?
o próprio Yeshua. E o que é que aconteceu com ele? Torturado, humilhado e morto. Então, ele entregou completamente a sua vida ao Pai. Por isso ele recebeu todo o poder. Ninguém tem mais poder que Yeshua. A não ser o Pai, óbvio. Mas ninguém tem mais poder que ele. Então, para nós termos poder, temos uma batalha muito grande, temos um feiticeiro muito forte a batalhar contra nós. Não é o feiticeiro que é forte. É nós que precisamos de abdicar mais da nossa vida. É nós que precisamos de renunciar mais. Precisamos de nos dedicar mais. Precisamos de nos entregar mais. Conforme nós nos entregamos mais, o próprio Eterno nos dá o poder e esse poder faz o feiticeiro ir embora. Faz o feiticeiro ser queimado. Então, tudo é essa troca. Por isso é que quando as pessoas começam a utilizar técnicas de física quântica, técnicas de espiritualidade, técnicas de lei da atração, de leis espirituais, etc, etc, sem estar obediência ao Pai, sem estar debaixo da obediência ao Pai, isso é feitiçaria. Por quê? Porque ela está a buscar poder num altar que não é ligado ao Pai, que não é a autoridade do Pai, não tem controle, o Pai não tem controle naquele altar. O Pai não tem controle na minha vida e eu estou a buscar poder no outro lado. E isso é feitiçaria, basicamente. Explicando, isso é feitiçaria. Todo o poder que nós queremos ter tem que vir de sacrifício. Tem que vir de sacrifício nosso. Por isso é que a palavra vai dizer, mais uma vez, em Levítico, na Torá, na própria Torá, vai nos dar a indicação disso. O próprio Levítico, que eu não me lembro agora do capítulo, vai dizer que o sacerdote, ele tinha que todos os dias acordar de manhã e colocar lenha no altar para que aquele fogo não se apagasse. O que é que aquilo está a dizer ali? Está a dizer que nós, todos os dias, temos que colocar lenha no nosso altar. Principalmente de manhã. De manhã é um portal onde o Eterno fala muito conosco. Ali no período do amanhecer é onde o Eterno mais fala. É tanto no nascer do sol como no pôr do sol. Tá? Então nós sempre temos que estar a colocar lenha, sempre temos que estar a fazer um sacrifício vivo, né? O próprio Paulo ensina isso, se não me engano, para nós sermos sacrifícios vivos para o nosso Pai. Então basicamente é isso, né? Acho que é isso, acho que essa live já está um pouco esticada demais, já vai para as 2 horas quase, né? Se bem que a gente teve ali aquele momento de louvor no início, mas eu vou aproveitar para que os irmãos possam fazer as perguntas. Eu sei que tinha aí uma irmã a fazer perguntas sobre a comida, né, os alimentos. Eu não sei se ela ainda estará por aí, mas eu acho que vi ali, se não me engano, ela a perguntar se o porco não se podia ser comido. Não, o porco não pode ser comido. Imaginem, quando as pessoas dizem assim, vamos aumentar a nossa frequência, vamos aumentar a nossa vibração. E elas entram naquela questão de pensamento positivo, afirmações positivas, tal. O verdadeiro aumentar de frequência é obedecer ao mandamento. O verdadeiro aumentar de frequência é esses próprios mandamentos que o Eterno pediu para nós obedecermos, que o Eterno nos deu. Por exemplo, em relação aos alimentos, a própria ciência já mostra que nós somos tudo aquilo que comemos. O próprio, como é que é? O próprio, acho que foi o que recebeu o Nobel da Medicina, ou da Ciência, sei lá. Ele próprio disse, o alimento é o meu remédio e o meu remédio é o meu alimento, acho eu. O alimento é o meu remédio, remédio é o alimento. Está aqui. Hipócrates. Que seu remédio seja seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. A própria ciência já explica que nós somos aquilo
que comemos. Então, se eu estou a comer uma carne que é impura, eu automaticamente vou produzir em mim impureza. Vou produzir em mim impurezas. Por que é que os demónios foram para os porcos? Onde é que o demónio habita? O demónio habita num lugar santo? Num lugar limpo? Não. O demónio habita num lugar sujo, num lugar profano. Então é por isso que ele foi para o porco. Se eu vou me alimentar de porco, eu vou criar em mim impureza, eu vou começar a gerar impureza. E é isso que a própria ciência mostra. A própria ciência explica que o porco produz é uma causa de doença, ele não transpira, ou seja, não coloca as impurezas para fora do seu corpo. Muitas outras coisas, é só vocês pesquisarem sobre o porco, pesquisarem sobre o marisco. Tudo isso, tudo que a palavra diz que é alimento impuro, nós não devemos comer. Porque é que nós vamos colocar algo impuro, algo sujo, que mesmo que nós não fôssemos pela Torá, mesmo que nós não fôssemos pela Bíblia, mesmo que nós ficássemos só na ciência, porque é que eu iria me alimentar de algo que prejudica o meu corpo? Entendem? Então, quando nós vamos obedecendo a cada mandamento, nós vamos aumentando a nossa frequência. Por isso é que muitas das vezes certas pessoas têm mais facilidade em passar, por exemplo, por pandemias, por doenças. As pessoas têm mais facilidade em se conectar ao mundo espiritual, porque elas estão dentro desses mandamentos, porque elas cumprem a fisicalidade. Elas já estão dentro, ou seja, elas no espiritual, pelo facto de Yeshua ter cumprido toda a lei, elas, numa parte, elas já estão dentro da lei, mas falta o lugar físico. Falta nós fazermos na fisicalidade, falta nós fazermos na terra, porque tudo é céu e terra. Tudo é espiritual e matéria, matéria e espiritual. Se fosse tudo espiritual, Yeshua não precisava de vir à terra. Para que é que ele viria à terra, se ele já tinha toda a glória lá? Ele não precisava de agir dessa forma. Mas ele veio fazer tudo o que Yeshua fez é um exemplo para nós. Por isso é que nós devemos de andar de acordo com aquilo que ele ensinou, com aquilo que ele obedeceu. Nós devemos seguir as pegadas de Yeshua. Por isso eu não entendo quando alguém quer seguir as mesmas pegadas de Yeshua, obedecer ao que ele obedeceu, cumprir o que ele cumpriu, ensinar o que ele ensinou, é chamado de judaizante. Isso leva-me a entender que a pessoa não conheceu Yeshua. Ela não conhece Yeshua. E há muitos irmãos que são assim. Há muitos irmãos que são assim, que eles acham que conheceram Yeshua, mas na verdade eles ainda não conheceram Yeshua. Na sua verdadeira essência. Eles podem ter tido o encontro, mas depois acabaram por ficar contaminados por alguma religiosidade. Tá? Irmão, estou só na graça do Pai aqui. Ai. De facto, a Torá é essencial. As instruções são cuidados do Abba. Quem acaba de se converter e ser batizado nas águas, como deve começar a vida espiritual? Assim, é muito... Isso acaba por ser muito específico para cada pessoa, porque cada pessoa acaba por ser o seu próprio testemunho, né? Mas antes eu recomendava a pessoa ainda ir à igreja, né? Inicialmente, a pessoa ainda ir ali à igreja, naquele momento inicial, porque muitas vezes as pessoas precisam, digamos assim, de ter aquela força, ter aquela comunhão das próprias pessoas ali juntas, para dar ali uma própria força para a pessoa subir. Mas hoje, infelizmente, tendo em conta a corrupção e a contaminação, a religiosidade intensa que existe dentro das igrejas, eu já não recomendo ninguém. Eu já não recomendo ninguém ir para dentro de uma igreja. Mas, lá está, isso é a minha recomendação pessoal. Tudo tem que ser feito pelo Espírito Santo, tá? Então, eu recomendo a pessoa pegar a sua Bíblia em casa, ler, praticar conforme ela aprende, vai praticando, vai fazendo, mantendo uma vida de oração, mantendo uma vida de leitura da palavra,
substituir os hábitos maus pelos hábitos bons, ou seja, substituir as músicas do mundo por louvores, substituir séries, novelas, filmes, por pregações, por exemplo. Vai ouvindo pregação, vai ouvindo a Bíblia em áudio, ou seja, vai... como é que eu ia dizer? Qual é a palavra certa? Não é bem protege-te. Que tudo à tua volta seja da palavra. Que tudo à tua volta seja palavra só. Seja só Deus. Seja só coisa santa. Ou seja, lê a Bíblia, tem propósitos com o Eterno, jejua, fica em oração, louva, ouve pregações que o próprio Espírito Santo te conduzir, pede para o Pai, diz: Pai, mostra-me pregações para que eu possa ouvir durante o meu dia, ou lê a Bíblia em áudio. Por exemplo, eu trabalhava em barbearia, deixei de trabalhar porque o próprio Eterno me mandou deixar de trabalhar no dia 28 de agosto do ano passado, para me dedicar 100% aqui ao ensino. E eu, no meu trabalho em barbearia, eu só ouvia ou pregações, ou louvores, ou Bíblia em áudio, tá? E ambiente de barbearia é muito movimentado, é muita conversa errada. Então eu precisava de me blindar de alguma forma. Num ouvido eu não tinha o fone, que era para ouvir o cliente, para ter ali uma conversa com o cliente, mas no outro fone eu estava a ouvir ou louvor, ou pregação, ou Bíblia em áudio. A maior parte era sempre ou pregações ou Bíblia em áudio. E aquilo ia entrando dentro de mim. Mesmo que eu não tivesse, por exemplo, 100% concentrado a perceber, nós temos que entender que nós somos seres espirituais. E aquilo que está a entrar pelo ouvido, aquilo está a ser depositado no nosso espírito. Então vai chegar um momento que o próprio Espírito Santo ele vai pegar naquilo que já está dentro de nós e vai trazer. Por isso que quando nós vamos ensinando, etc, etc, é o Pai que vai trazendo tudo. É o Espírito Santo que vai trazendo as palavras, é o Espírito Santo que vai trazendo as escrituras, vai dando os entendimentos, porque aquilo já alimentou o meu espírito, já teve dentro do meu, já está lá, já está na biblioteca do meu espírito. Então eu só vou falando, vai saindo, e o Pai vai fazendo a obra. A própria palavra diz que é Ele que dá a boca para falar. Não era Moisés que tinha medo de falar com Faraó, que dizia que não conseguia falar, que era uma criança. E ele diz: sou eu que dou o falar. Então, eu estando aqui, eu estava 100% na dependência do Pai. Eu, por mim, nem estava a fazer a live, irmãos. Estou de facto cansado, principalmente quando recebo essas revelações assim mais fortes, essas visões. Consome muito da minha energia, digamos assim, e o corpo sente o cansaço, para além de todas as mensagens, que eu gosto sempre de responder a cada mensagem com carinho, com atenção, com dar atenção à pessoa. Por isso é que muitas das vezes eu acabo por demorar, às vezes, a responder à mensagem, porque eu não quero simplesmente chegar e não dizer nada, tipo, só falar por falar. Eu gosto de falar com a pessoa, entender qual é o problema, ajudar da melhor forma. Porque ao fim e ao cabo foi isso que o Eterno me confiou, né? O meu trabalho é esse que está aqui, são as pessoas que estão aqui, e se eu também posso ser tão abençoado, né? Como as pessoas dizem, e eu posso trazer tanto conhecimento, tanta revelação, tanta coisa boa para vocês, é justamente por conta de vocês. É por conta de vocês estarem aqui, porque o Eterno sabe que eu vou derramando as coisas para vocês. E então é por isso que muitas das vezes Ele me utiliza. Ele não vai utilizar alguém que não vai derramar para os outros. Porque tudo o que o Pai faz é para o próximo. É pensar no povo, é pensar no geral. Não é pensar em nós próprios. Não é para eu dizer, eu tenho muita revelação, etc, etc. Não é. É para eu derramar no próximo, para ajudar o próximo, para que o próximo venha a estar numa posição que eu estou nesse momento e que ele esteja com o Eterno e esteja no caminho certo. Então, é muita mensagem para responder. No meio disso é conteúdo para trazer para vocês, para publicar aqui. É tempo ainda para estar em oração, para estar em intimidade com o Senhor, para revelar, para receber mais revelação de coisas. É irmãos que estão a passar por processos de libertação que eu preciso de estar ali a direcionar de alguma forma.
E é toda a movimentação na minha vida que em breve eu darei esse testemunho que o Pai já disse para eu dar. No momento certo eu vou trazer um testemunho para vocês. E é toda essa situação na minha vida que eu sinto como se tivesse andado com a Arca da Aliança para um lado e para um lado e para o outro, né? E é toda essa movimentação, então às vezes acaba por ficar muito cansado e eu estava mesmo, eu só me apetecia, era deitar e descansar, assim, capotar totalmente. Mas eu entendi que o mais importante são as pessoas, o mais importante são as almas. E é esse o meu trabalho. E eu sei que, mesmo não tendo a inspiração naquele momento, mesmo não tendo da força, eu sabia que bastava entrar aqui, bastava ligar a live, bastava me colocar na brecha e na posição que ele ia me usar de alguma forma e o entendimento ia vir e eu ia falar. Tanto que vocês viram que a maior parte da live eu nem fui às coisas que tinha aqui apontadas. Eu simplesmente fui falando e depois no final é que fui resumindo aqui o que estava feito. E então é isso, irmãos. Acho que vamos ficar por aqui. Acho que já não existe mais nenhuma questão. Olhem, que o Pai abençoe vocês. Amanhã será um novo dia, mais um dia onde as misericórdias do Eterno se renovarão. E eu agradeço ao Pai por esse momento, agradeço ao Pai por vocês estarem desse lado. Que a paz do Eterno esteja com vocês, que vocês recebam essa luz, recebam esse entendimento no vosso coração, que seja uma boa semente e que ela multiplique não só 30, não só 60, mas 100, tá? Que vocês sejam muito frutíferos, que vocês entendam a palavra, que vocês tenham esse lugar de comunhão com o Pai, sintam a presença dele, entendam que ele é real e que não é existente apenas nos templos físicos, ele está ao nosso alcance em todo lado, no nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa casa, na rua, no jardim, no café, seja onde for, a presença do Eterno está conosco, porque a presença dele está sobre toda a terra e não há um só lugar que nós possamos fugir da presença dele ou nos esconder da presença dele. Nós não precisamos de morrer, nós não precisamos de idolatrar a morte, porque o próprio Yeshua vem nos trazer a vida eterna é abundância e nós não precisamos da morte para chegar perto do Pai. Nós já temos o Pai conosco, nós já temos o Espírito Santo conosco, então nós simplesmente temos que aprender a entender o que é verdadeiramente ser um servo, ser um filho de Deus, ser um embaixador do reino, ser um cidadão do reino dos céus nessa terra, tá? E espalhar essa luz, espalhar esse amor, espalhar essa compaixão, espalhar esse amor ao próximo e entender que nós precisamos de... É para isso que o Eterno nos fez, para nós sermos luz para o nosso próximo, para nós contagiarmos tudo aquilo que está à nossa volta e trazermos a presença dele aonde existe a mais pura das trevas. Nós não temos medo das trevas porque a nossa luz dissipa todas as trevas. Nós não temos medo de demónio, nós não temos medo de Satanás, porque nós temos toda a autoridade e nós é que temos o verdadeiro poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e sem que nenhum dano e nenhum mal nos seja feito, tá? Então que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma noite de paz, que o Senhor fale com vocês durante os vossos sonhos. E é isso, irmãos. Em nome de Yeshua, tá? Shalom a todos, um bom descanso para todos. Shalom.